seja muito bem-vindo a mais um podcast Worship. É isso aí, fica conosco. É isso aí, eu gostaria que você desse um like, se inscrevesse e ativasse o sininho. É isso aí. É isso aí, você que precisa de locução para a sua loja, você que precisa de locução para moto, carro, bicicleta, Estúdio Asas. E você também que precisa de locução para Dark do YouTube, Estúdio Asas, Asas Estúdio. Vou deixar aí embaixo o telefone. Muito obrigado e simbora! É isso aí, o nosso convidado de hoje, ele é servidor público e você vai saber um pouco mais sobre ele, sobre suas conquistas, sua trajetória, também suas perdas. É isso aí, seja muito bem-vindo, Clay Gonçalves. Muito bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui junto com você, poder falar um pouco da minha trajetória, poder conversar um pouco mais sobre a minha vida. Isso. E também a oportunidade de estar aqui nesse seu programa, também divulgando ele para toda a sociedade de Planaltina, nesse momento que a gente se encontra, para poder falar um pouco, dar um bate-papo em relação a toda a minha trajetória. Sim. Nasci aqui em Planaltina em 1971, sou servidor público. Durante anos eu percorri diversos órgãos do Distrito Federal, mas vou contar um pouco, muito cedo da minha trajetória. Eu sou filho de mãe solteira. Aos 20 dias nascido, fui morar com minha mãe e meu padrasto, da qual ele pouco de um mês. Então você nascido aqui, Nasci aqui criado e nascido... em Planaltina. Tá E certo. um pouco menos de um mês, meu pai veio a óbito, né, em decorrência da idade. E nesse longo tempo, vivendo em Planaltina, eu engrati sapato, vendi picolé, trabalhei na roça também, põe abacaxi, fui servente debaixo de um bloco, fui servente de pedreiro, trabalhei como cabeleireiro, É profissão, hein? fiz 4 níveis superior. Hoje me encontro em 4 níveis superior, mas antes de me formar, fui motorista de ônibus, fui motorista de lotação, fui cobrador de ônibus. Nossa. E diante de tudo isso, tinha um objetivo na vida de alcançar e ser alguém, desde muito cedo. Graças Sim. a Deus, nunca me envolvi em nenhum caminho errado, nunca me envolvi em drogas, nunca me envolvi em bebidas alcoólicas. E hoje, tendo a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, hoje, como servidor público, eu trabalhei em diversos órgãos do Distrito Federal, já trabalhei na FEPEC, já trabalhei no PROCON, já trabalhei na administração do Lago Norte, trabalhei na administração de Planaltina, trabalhei na administração do Varjão, Nossa. trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhei na Secretaria de Justiça e Cidadania. Grande experiência, hein? Então, E assim, longa. nessa caminhada já passei por diversos órgãos. Em Planaltina, fui chefe do Núcleo de Protocolo e Arquivo, fui chefe do Núcleo de Material e Patrimônio, fui chefe da ouvidoria, fui coage na administração do Varjão, Porra. fui gerente de serviço social, estive na implantação do Jovem Candango, né, em Planaltina. Lembro, Jeff Candango. Sim. Acabei sendo orientador e instrutor de diversos jovens candangos. E hoje caí como conselheiro tutelar devido à criação da RA do Araponga, estava como suplente e hoje estou na coordenação do Conselho Tutelar, da qual novamente a gente vê aí o grande violador de direito que é o Estado. Então, Sim. nessa situação, a gente se depara em diversas situações onde vimos muitas crianças ser violentadas por padrasto, pelos próprios pais. Com certeza. Vimos crianças ser Muitos violadas casos. seus direitos de várias formas. E o Estado violando cada vez mais o direito da criança e adolescente, quando constitucionalmente a gente vê falar que todos nós temos direito à educação, à saúde, à segurança e ao lazer. Verdade. E o Estado não tem nenhum interesse de ter um agente cobrando dele ali aquilo que já é constitucionalmente falando. Então, nesse momento, nos deparamos com esse pleito para Conselho Tutelar em Planaltina, onde vemos que a população cada vez mais fica mais formado, mais empático pelo cargo do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão que ele é um agente social. Por mais que a gente participe de uma eleição, ele está ali para fazer o direito social. Ele se envolve, né? E acaba se envolvendo dentro da família. Eu costumo dizer que o conselheiro tutelar ele é como entregador de gás.
ele não precisa de autorização para entrar na sua cozinha. Não é como a polícia, não é como o juiz que tem que mandar um mandato para poder um conselheiro entrar na sua casa. Basta uma violação de direito, uma suspeita de violação de direito, ou uma denúncia de violação de direito para o conselho tutelar chegar dentro da sua casa e ver se aquela criança que ali se encontra, aquele jovem, aquele adolescente, se está com sua integridade preservada. E diante disso, a única coisa que nos deixa triste é a questão da votação hoje expressiva para o conselho tutelar. Infelizmente, vivemos num país onde a própria nossa cultura do país, ele vem trazendo para a gente a falta de conhecimento. Quando o Brasil foi descoberto, lá em 1500, Concordo. em Portugal, então o Brasil era uma colônia onde vinha para cá aqueles infratores de Portugal. E essa cultura permaneceu no Brasil e permanece até hoje. E hoje o que nos deixa triste é saber que nós, nossa família, acaba passando isso para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, que a gente deve permanecer nessa corrupção. Um exemplo bem grande é a questão da eleição para conselho tutelar, que quando uma pessoa vem candidato, todo eixo sempre fez o social, se apresenta como sempre trabalhou pelo social, diante da... Na maioria, né? Na maioria deles, E na verdade nunca trabalhou o social. Vem aí ofertando uma cesta básica através de um voto, onde acabamos entregando o nosso voto a um conselheiro que não tem experiência nenhuma, simplesmente em troca de um voto. E como que você vai cobrar desse conselheiro amanhã ou depois alguma coisa se você trocou o seu voto? Então, se outros, muitas vezes a gente vê a pessoa vir buscar o eleitor dentro da sua casa para levar para votar. É um fato também assim, bem incoerente, da qual nós deveríamos pensar, não, vou exercer minha cidadania, meu direito de cidadão, vou sair para votar porque eu pretendo fazer com que as pessoas saibam que eu vou votar por livre e espontânea vontade, até mesmo porque é uma eleição que não é obrigatória. Sim. Ela não é obrigatória justamente pelo fato de ser bom para a sociedade. E o interessante que eu acho também de não ser obrigatório, também, né? De não ser obrigatório é um deles. Mas que a maioria, creio eu, das pessoas que eu conheço, nunca votaram. No sentido para esse ofício, né? Justamente nunca votaram pela falta de conhecimento. Muita gente nunca deu ênfase, nunca deu a verdadeira importância para o Conselho Tutelar e ele nunca foi tão propagado como está sendo agora. Sim. Um exemplo que na eleição passada tivemos em Planaltina, antes do desmembramento da Araponga, 57 candidatos. 57. Em cerca de 180 mil habitantes, Planaltina, só 12 mil fizeram a votação. E é enorme, hein? Hoje, né, nós temos a criação do ARA do Arapuã. Da Araponga. Porém, a gente vê que o número de eleitores estão aí, todo mundo pronto para fazer a sua votação expressiva. Talvez essa seja uma votação mais expressiva de todas as outras que já teve dentro do Distrito Federal. Creio eu, que são quantos? São muitos candidatos, quase mais de 50, né? Temos Mas 97 candidatos quase por 100. Planaltina e temos 21 candidatos pelo Araponga. Ao todo, somando os dois, dá quase 120 candidatos. Num pleito que anteriormente só tinha apenas 57, ou seja, tivemos mais de 100% de aumento de candidatos. Desses candidatos que estão aí, muitos vêm pelo salário, muitos não têm qualificação nenhuma. Muitos, uma grande parte. Acabaram comprando seu certificado, comprando sua experiência. Muitos não têm nem o segundo grau, acabou comprando diploma de segundo grau de momento. E estão aí concorrendo ao pleito sem bagagem nenhuma, sem ter experiência nenhuma. Simplesmente porque vivemos num estado onde cada vez mais a dificuldade de ter um serviço público, de ser um servidor público, vê nessa oportunidade de ter um salário razoável. Ou seja, talvez muitos venham pelo salário e vai se deparar com uma realidade que muitas vezes fica com um problema psicológico abalado por não ter estrutura suficiente para lidar com a situação que é a violação do direito da criança e do adolescente. Inclusive, parece que você é pai de 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. Novos? Não. Tenho um filho já de grande. 26 anos. 26. Tenho outro de 21 anos e tenho uma filha de 13 anos que mora comigo. Só mora apenas eu e minha filha. Sim. Né? Hoje, para mim, eu sou pai e mãe e tenho que ser exemplo para ela e acabo mostrando para ela que o mundo aqui fora a gente pode alcançar
muito mais do que aquilo que a gente imagina buscando o estudo e Com valendo certeza, os nossos com direitos. certeza. E no caso assim, por exemplo, você disse que nasceu aqui, trabalhou em vários empregos, você disse que começou, já trabalhou até em empregos, digamos assim, que não bem remunerados, né? Na realidade, você trabalhou... Na fase da vida da gente, a gente começa a galgar caminhos. E quando a gente está galgando, a gente vai passar por diversas dificuldades. E essas dificuldades das qual passamos, que fazemos com que crescemos e olhamos o mundo de uma forma diferente. Sim. E olhamos para trás e vendo a dificuldade que encontramos e podemos perguntar para nós mesmos o que podemos fazer de diferencial para um país melhor. É isso aí. E você tem irmãos? Não. Eu tenho 2 irmãs, não moro em Brasília nesse momento. Minha família mudou daqui para Minas. Mas eram daqui? Todos nasceram aqui. Inclusive, esse é um dos motivos da qual venho ao Conselho Tutelar, porque quando meus pais mudaram daqui, mudaram porque viu meu irmão entrando no mundo das drogas com 9 anos de idade e pensou que se mudasse de Brasília, poderia mudar o rumo do caminho dele. Sim. Ele saiu daqui viciado. Logo que chegamos em Frutal, permaneci em Frutal, aqui em Minas Gerais, apenas 1 ano. Voltei para trás. E lá, meu irmão acabou ficando esquizofrênico, ficando louco por causa das drogas. Acabou pegando algumas doenças e acabou tomando alguns medicamentos muito fortes. Acabou dando ansiose hepática e veio a óbito aos 38 anos de idade, completamente louco. E vendo meu irmão naquela situação, eu peguei e falei que queria fazer diferente naquele momento, para fazer com que pudesse realmente melhorar e fazer um mundo diferente. E, assim, para aquela pessoa que talvez não sabe ou tem alguma dúvida, qual é a função do candidato, daquela pessoa que já exerce, né? A função do conselho tutelar, do conselheiro tutelar, é ele ser empático, é ele estar realmente dentro da família, buscando um trabalho de parceria com a família, porque eu falo que o principal educador é os pais. Os pais têm que educar os seus filhos, o colégio acaba moldando, e o Conselho Tutelar está aí para poder fazer essa parceria, essa inclusão familiar, buscando o direito da criança que é violado, trazendo a educação para ele, trazendo o melhor convívio com a sociedade, fazendo a orientação para ele, para que ele possa seguir o caminho do bem. Sim. E também, em contrapartida, também temos, diante de todo esse caminho, aquela questão de quando uma mãe, no seu desespero, procura um hospital a título de conseguir uma consulta, seja neurológica, principalmente hoje, de saúde, autismo, e precisa sempre ser laudado por um médico para ele poder ter uma sala com um reforço melhor, porque hoje a Secretaria de Educação, para poder educar um aluno, ele tem que estar laudado para poder mudar ele de sala e colocar os profissionais realmente que possam estar ali do lado daquela criança para incluir ela em um ambiente melhor. E aí, nessa dificuldade, quando uma mãe se encontra, aí que entra o papel do conselheiro tutelar. Se não está conseguindo, entra com a medida protetiva para poder fazer valer o direito daquela criança que é violada, conseguindo a consulta para ela. E muitas vezes também, uma criança está com dificuldade de conseguir uma vaga de escola perto da sua casa. Que é muito interessante, né? Que a maioria das pessoas não sabem. E aí acaba procurando conselho para trazer o seu filho para mais perto de casa, porque a legislação já diz isso, que a criança tem que estudar próximo de casa. Então, muitas vezes, a criança está aí com seus direitos violados, sendo ameaçado dentro de escola. Muitas vezes, a criança deixa de ir para a escola, mas não tem condições de acompanhar o seu filho. Então, estando perto de casa, fica mais fácil de orientar e acompanhar aquela criança dentro desse processo para a formação. E o senhor acha que o social, no sentido de serviço, ele teria algum jeito de fazer alguma parceria com o tutelar? Geralmente hoje o Estado, ele fomenta a idealização do jovem candango, jovem aprendiz. Sim, já existe no caso. Mas assim, a demanda é muito pouco, né, a questão de vagas para uma demanda tão grande, quantitativa de alunos. Então, assim, não tem como o conselheiro tutelar fazer valer esse direito da criança a trabalhar, ter esse lugar de criança na escola, mas é tentar mecanismo, tentar de fazer valer a própria legislação que dá preferencialmente para aquelas crianças de uma condições menos favoráveis. Então, assim, todos nós temos direitos, né? Direitos iguais, independente de gênero, mas sempre tem aquelas crianças que estão envolvidas com drogas, tem aquelas crianças que têm uma dificuldade. Que nunca estudaram.
que aí o Conselho Tutelar fazer valer já constitucionalmente, porque existe legislação lá dentro, quando faz esse programa, para que as pessoas possam dar primeiro fazendo essa seleção. Sim. Mas infelizmente, como eu falei lá no início, nós vivemos num país corrupto, onde a indicação de um deputado, a indicação de uma pessoa se prevalece em cima daquele mesmo necessitado que está ali. Uma vez eu ouvi assim, foi de você mesmo, sobre a diferença, por exemplo, não sei se é tipo a diferença de por que a gente é obrigado a votar, no sentido presidente, etc. Isso. E por que não é? Geralmente é aquilo que eu geralmente sempre falo. Aquilo que é bom para a sociedade torna não obrigatório. Aquilo que é ruim para a sociedade torna obrigatório. Uma eleição para um deputado federal, deputado distrital, senador, Sim. governador, ele é obrigatório. Se você deixar de exercer a sua cidadania naquele momento, você tem vários benefícios, entre eles o direito de assumir um cargo público pelo fato de você não ter votado. E para o Conselho Tutelar não é obrigatório, justamente porque ele é o contrário, ele é bom para a sociedade, porque ele está ali como um agente público a título de buscar da sociedade aquele direito violado. Então não é interessante para o legislador ter ali uma figura de uma pessoa pública batendo nele, cobrando nele aquilo que é direito do cidadão. Então muitas pessoas não têm conhecimento, não sabem da real papel do Conselho Tutelar, que é um agente social que está ali para poder fazer valer os seus direitos. Sim. Então, se para o Estado, muitas das vezes, nós vemos num processo desse, o político buscando cada vez mais apoiar um Conselho Tutelar. Por quê? Porque quando ele está ali cobrando, está ali batendo, ele vai daquele cidadão, está na hora de você parar aí porque eu te coloquei. Então, e a sociedade ele tem que olhar para isso, tem que ter esse olhar, esse cuidado para que não possa vir a ocorrer esse fato. E que é um contato também um contato bem maior com o povo, né, com a sociedade do que o parlamentar. Isso, do que o parlamentar. Geralmente quando você vai procurar um parlamentar, depois que ele foi eleito, você vai se deparar com os assessores. Os assessores estão ali sempre blindando o deputado. Muitas vezes o deputado está dentro do gabinete, eles falam que o deputado está ocupado, o deputado está em reunião, do que se trata o assunto, que vai entrar em contato com o deputado, vai entrar em contato com você depois. E esse contato só vai chegar daqui a 4 anos, quando novamente ele vem à sua casa pedir o seu voto. E já o conselheiro tutelar não. O momento que ele está eleito, no dia seguinte, após a posse dele, você for no conselho tutelar, você vai lidar com ele, porque ele está ali para receber a comunidade, ele está ali para atender a comunidade. Não existe assessor, não existe uma barreira, um blindamento para que você não tenha acesso a esse conselheiro. E aquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento, por exemplo, sobre as votações nas escolas, por exemplo, assim, quem é do Araponga vota onde? Quem é de tal lugar? Mais ou menos assim. Hoje, geralmente, o que acontece? Hoje está distribuído por regionais. Hoje, quem vota dentro do Araponga, todos os colégios pertencentes ao Araponga se concentraram na escola do Jordanes. E as demais escolas estão divididas. Vou dar um exemplo, assim, muito pouco, porque eu não consigo lembrar de todo. Vou botar na Vila Buriti. Alguns. Quem vota na escola Delta, quem vota na escola 3, quem vota lá na Vila Buritis 2, que é na escola do Pombal, que muita gente conhece, na escola 9 e na escola 3 do Pombal, esses todos vão votar na escola Paraná. Quem vota lá no Buritis 4, na escola 14, continuarão a votar na escola 14. Quem vota no Caíque também vota na Paraná. Na Paraná. Quem vota aqui no Estela, quem vota... Estela dos Querubins. Quem vota na Estela, quem vota na escola 5, vai continuar votando na escola 5. Todos esses são direcionados para cá. Quem vota na escola 7, permanece votando na escola 7. Uma diferença da escola 7 é que quem vota na escola 7 poderão também votar nos candidatos do Araponga. Então lá pode votar tanto para Planaltina como para Araponga, não tem essa diferença. Não tem essa restrição de, eu sou do Araponga, eu só posso votar em gente do Araponga. Na escola 7 não existe. Tem esse diferencial. Não, aqui tem. Aqui como é que dizem que quem vota no Araponga só vai poder votar nos candidatos do Araponga. Então, hoje, pode ser ou pode não ser, né? Agora na escola 7, quem poderá votar, então esse poderá votar, dá a entender que pode votar nos 2 candidatos. Entendi. Entendi. E quem vota do Jardim Roriz, todos serão direcionados para a escola 13 do Jardim Roriz. Então, Jardim Roriz em peso geral. E o Vale do Amanhecer, todos que votam no Vale do Amanhecer, Taquara, Rajadinha, Aprodarmos, vão estar na escola
Mestre Darmas do Vale do Amanhecer. Mestre Darmas. Mestre Darmas, aquela do lado de cá, né? Aquela na entrada do Vale do Amanhecer. Ah, sim, sei qual é. Sei qual é. Ó, e o senhor como também, assim, um bom exemplo, pelo que o senhor contou, né, a sua trajetória de pequeno até aqui, que foi crescendo, foi galgando do baixo até o alto. O que você diria para aquela pessoa que está aí iniciando, né, que está pensando em ter alguma coisa, conquistar alguma coisa na vida? Geralmente, eu sempre costumo dizer, aquele que não pode mudar de ideia não pode mudar nada. Então, o primeiro passo, a gente tem que querer mudar, Sim. querer crescer, querer ser alguém, né? Então, essa é a situação da qual a gente deve estar sempre atento, buscar sempre o melhor, acreditar que o mundo pode ser diferente e buscar sempre o caminho certo para poder conseguir aquilo que se quer para a vida. Entendi. Você tem que pegar algo, tem que acreditar nele, seguir. E ter determinação. Até mesmo para nascer, a gente pega no pressuposto de quando a gente vai nascer. Quando a gente vai nascer, a gente disputa com milhões e são os primeiros a chegar. É verdade. Então já nascemos vitoriosos. Isso aí é forte. Porque ali você deixou milhões para trás e foi o primeiro a chegar. Essa é a primeira vitória da vida, né? E a pessoa mais importante da vida é você mesmo, somos nós mesmos, porque se nós não formos importantes, ninguém mais será importância pra gente, e o resto são conquistas. Então você conquista andar, você conquista as pessoas, você conquista objetos, você conquista diplomas, você conquista carro, depois que você tem a determinação que você foi um vitorioso no círculo da vida. É isso aí. E você tem algo a contar mais sobre a sua trajetória ou algo que você queira contar sobre? O que eu tinha para falar é justamente o que eu já falei aqui. Sim. Eu acho que já explanei tudo. Sim. O que eu peço nesse momento é que a própria população, nesse processo eleitoral, Sim. ele possa realmente olhar para dentro de si, pegar a empatia por aquela pessoa que ele quer votar, veja quem são os eleitores, quem está aí nesse pleito, se realmente vale a pena votar, não deixa enganar. Aquelas pessoas que vêm com falsas promessas não merecem seu voto, não merecem credibilidade. Aqueles que tentam te corromper, te subornar, a gente tem que lutar contra esse sistema corrupto, que a gente sempre bate na corrupção. A gente viu aí nesses últimos anos tanto de corrupção que teve de político. Sim. E nós temos que fazer algo diferente, temos que mostrar que desacreditamos. E muitas daquelas pessoas que nos usam, a gente tem que aprender, nesse momento agora, mostrar para eles que nós não somos robotizados, que não estamos à mercê deles. Até porque alguns prometem muitas coisas que não tá nem digamos, na calçada deles, né? Não tá na possibilidade de entregar algo para as pessoas, né? A pessoa... O que vejamos? Quando vem um processo eleitoral para político, aparece sempre aquelas pessoas que acabam se destacando, que são líderes comunitários. Sim. São pessoas que estão próximas a um deputado, a um candidato que está ali. E essa pessoa começa a ter uma liderança, acaba se sobressair diante dos outros. Sim. E essa pessoa acaba sendo empregado dentro do governo, por algum cargo, pela liderança, e ele tem que mostrar para aquele deputado que ele tem aquele curral eleitoral na mão dele. Sim. Aí, num processo desse para Conselho Tutelar, ele vem, pede as pessoas para votar, porque ele vira para o deputado e fala: olha lá, consegui colocar aquele cara lá para você ver como que eu tenho poder de mobilização. E nós deixamos que isso aconteça. Então é nesse momento que a gente tem que mostrar para aquela pessoa que ele não manda na gente, que nós fazemos o que achamos melhor. Porque no momento que você se torna um objeto para aquela pessoa te usar, você está mostrando que ele tem força, ele sempre vai colocar pessoas lá e vai sempre te deixar para trás, porque o principal objetivo, quem tem o poder de persuadir é ele. É por isso que eu chamo a atenção das pessoas, para que possa fazer diferente e até dar uma freada naquela pessoa que está te usando. Sim. Então, a pessoa que quer te carregar, carrega, vai lá, mas o voto é secreto, vota em outra pessoa, mostra que aquela pessoa não tem tanto poder de domínio sobre você. Sim, entendo, eu sei como é que é. Bem, aquelas pessoas que talvez nesse momento, as que estão nos assistindo, estão passando por algum momento difícil, pensando em desistir, qual é o conselho que você daria para elas? Que possa ser forte. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que buscamos na vida da gente tudo aquilo que sonhamos, tudo aquilo que almejamos. E lá atrás, quando a gente começou o nosso passo, que foi buscar vencer o círculo da vida, já saímos vitoriosos. Então, nesse momento, quando a gente para pensar e olhar para a gente, hoje, conseguimos andar, conseguimos falar,
conseguimos dizer não, conseguimos buscar aquilo que queremos. Lembra que você um dia foi um embrião e no meio desse embrião você conseguiu deixar milhões para trás, ser vitorioso. Se naquele momento que você buscou o fôlego da vida, que você buscou ser alguém, você conseguiu vencer, por que desistir diante de tudo aquilo que você já conseguiu? Hoje você sabe dizer não, sabe enfrentar os obstáculos da vida, sabe buscar aquilo que você quer. Então não se desespere, procura no meio dessa saída, desse labirinto, a saída certa, que você realmente vai ser vitorioso. E o único protagonista da sua vida é você mesmo. O sol nasce para todos, mas a sombra é para aquele que realmente quer buscar ela diante do deserto.